Olá meninas, tudo bem? Meu nome é Rendrica Vasconcelos e eu faço parte da equipe do Congresso Não Te Assombres. Você já parou para pensar de onde vem o nosso medo? Como é que o medo entrou no mundo? Por que nós sentimos medo? Vamos ver em Gênesis 3, versículo 10, o primeiro relato de medo na Bíblia. E esse relato acontece logo depois que Adão e Eva pecaram contra Deus, comendo do fruto proibido. Logo depois desse ato, deles terem desobedecido a Deus, a primeira reação de Adão e Eva foi de se esconder. E Deus, então, logo depois disso, começou a procurar por eles no jardim. Diz assim no versículo 9: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Esse medo que Adão sentiu era um medo genuíno, era um medo verdadeiro, com razão. Ele tinha toda a razão em ter medo porque aquele que outrora tinha sido o amigo e companheiro dele, o Senhor Deus Criador de todas as coisas, agora era sua maior ameaça, porque Deus é santo e Adão agora não é mais. Adão agora é pecador e por isso ele demonstra medo e se esconde. Curiosamente, em Isaías capítulo 41, versículo 10, que é justamente o versículo tema do nosso congresso, Deus nos encoraja a fazer justamente o contrário de que Adão fez. Vamos abrir lá? Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Aqui Deus está se mostrando como o nosso amigo, como o nosso Deus, como estando conosco, Deus conosco, Emanuel. E por causa disso, Ele pode dizer para nós, não temas, porque a maior fonte do nosso medo, aquele que poderia erradicar a nossa alma e o nosso corpo, Ele enviou o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar na cruz e perdoar os nossos pecados, eliminando assim qualquer necessidade de termos esse medo que nos afasta dele e nos faça esconder dele. Nós não precisamos mais ter medo de Deus. Nós não precisamos fugir da presença dele. Ele está conosco, presente em toda e qualquer situação. Foi com isso em mente que nós pensamos então nesse congresso para ajudar mulheres como você, como eu, como as demais da nossa equipe, das nossas igrejas, a enfrentarem as situações que, em meio a essa pandemia, parecem ter se tornado cada vez mais nítidas. Problemas que têm se tornado mais escancarados e que precisam de uma atenção mais criteriosa e à luz da palavra de Deus. Nós estamos proporcionando para vocês, em meio a esse congresso, um momento especial para poder olhar para cada uma dessas situações sobre uma cosmovisão bíblica, enfrentando aqueles momentos, aqueles problemas, aqueles pecados, tribulações, dificuldades que nós temos ao longo da nossa vida e que normalmente, muitas vezes, nos fazem fugir, nos fazem fingir que não existem, justamente porque nós temos medo de realmente sermos encontrados culpados diante de Deus. E sabe de uma coisa? Nós temos culpa. Nós temos culpa de muitas coisas. Só que Deus nos diz aqui na sua palavra que não precisamos ter medo, porque Ele é o nosso Deus e Ele nos perdoou por causa de Jesus Cristo. Essa é a boa nova e é com isso no seu coração que nós queremos que você então acompanhe o restante dessa semana. Que Deus abençoe você e que você possa usufruir ao máximo esse evento para a glória de Deus. Olá, minhas queridas, bem-vindas ao primeiro congresso virtual Não Te Assombres. Meu nome é Prisca Alessa, sou formada em teologia, tenho atuado na área de ensino, aconselhamento e também por meio da escrita. É uma grande alegria, é um grande prazer estar aqui com vocês, embora estejamos aí separadas fisicamente, sei que estamos unidas em um só espírito, em um só propósito. Então é uma grande alegria estar aqui com vocês. Antes de darmos início à nossa palestra, algumas orientações que eu gostaria de deixar para vocês. Aqui na descrição desse vídeo, vocês encontrarão um link
vocês podem clicar nesse link para baixarem um roteiro de estudos desta palestra. Então, vocês podem baixar esse roteiro e ele poderá ser usado tanto durante quanto depois da palestra. Ele traz algumas questões, espaços para anotações, então creio que será de grande edificação para vocês, tá bom? Bem, então o tema do nosso congresso é Não Te Assombres e o tema da minha palestra é Não Te Assombres, eu sou teu Deus na tua solitude. A proposta desse tema é nos fazer refletir sobre a solteirice, o propósito de Deus na solteirice e como a solteirice glorifica a Deus, como nós podemos usar a solteirice para a glória de Deus. Então, eu dividi a palestra em 5 tópicos. Nós vamos falar sobre os mitos do casamento, falaremos também sobre a importância de termos uma visão bíblica sobre o casamento, falaremos sobre o ídolo da supervalorização versus o ídolo da independência e da autonomia. Falaremos sobre o celibato, o que é o celibato, como saber se eu fui chamada por Deus para esse dom. E, por fim, falaremos sobre o sentido último da solteirice. E o meu objetivo com essa palestra é que, ao fim dela, você perceba como a solteirice aponta para a suficiência de Cristo. Então, meu desejo é que você saia daqui tendo uma visão maior da solteirice e enxergando a suficiência de Cristo por meio dela. Então, antes de nós darmos início à nossa palestra, quero orar com você, pedir que o Senhor nos abençoe e fale aos nossos corações nesse tempo. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, quero te louvar e te agradecer pelo privilégio de estar aqui com as minhas irmãs nesse congresso Não Te Assombres. Senhor, temos vivido um tempo tão difícil. Pai, há tantos medos, tantas angústias e incertezas que tentam nos assombrar. Deus, mas na Tua palavra nós encontramos segurança, refrigério e certeza. Pai, que cada uma dessas minhas irmãs que me assiste possa ser revigorada, possa ser fortalecida pela Tua palavra. Usa-me como um instrumento Teu, capacita-me, Senhor, e que o Seu nome, Senhor, seja glorificado ao fim deste encontro, Pai. Abençoe, Senhor, cada uma que aqui está, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, vamos dar início aqui à nossa discussão. Primeiramente, nós começaremos falando sobre os mitos do casamento, né? Então, quantos medos, né, quantas angústias assombram a vida de uma solteira? Nós chegamos na vida adulta cheias de mitos na cabeça, né? Ao longo da vida nós vamos construindo, né, recebendo, ouvindo alguns mitos sobre o casamento, o que é o casamento, e geralmente ao chegar à vida adulta, nossa mente está cheia de mitos que acabam por vezes nos desanimando, nos desmotivando e nos dando uma visão totalmente incorreta do propósito de Deus para o casamento e do propósito de Deus para a solteirice. Eu quero compartilhar com vocês alguns desses mitos e quero levar vocês a refletirem qual é o fim último do casamento também. Então, com certeza vocês já ouviram alguns desses mitos, vocês já pensaram nesses mitos e à medida que vocês forem se identificando com esses mitos, comentem aqui, né, para que nós possamos interagir. Então nós temos o primeiro mito, o mito do casamento como estado final da vida, né? Então esse mito apresenta o casamento como se fosse um pódio, né? Então você correu a corrida da vida e o alvo da vida é você chegar ao pódio, chegar à coroação, chegar ao fim dessa corrida e receber o grande troféu que é o casamento. Esse é um mito, né, que nos faz acreditar que o fim da vida é o casamento. Além disso, nós temos também o mito do casamento como estado de completude. O que seria isso? Esse mito apresenta a ideia de que sem o casamento você está incompleta. Enquanto você não se casar, você estará incompleta. Então, muitas vezes, né, nós temos aquela concepção de preciso achar a minha metade, a metade da laranja, a tampa da panela, a alma gêmea e tantos outros termos. Então a gente acaba criando a ideia de que enquanto nós não encontrarmos uma pessoa, enquanto nós não nos casarmos, nós estamos incompletas, falta algo em nós. Além disso, nós também encontramos o mito da pessoa especial. O que seria esse mito? O mito da pessoa especial
diz que existe em algum lugar uma pessoa que Deus preparou para você, uma única pessoa no mundo inteiro que Deus preparou para você. E a busca da vida, então, se torna por encontrar essa pessoa. Você precisa encontrar a pessoa especial e se você não encontrá-la, você terá falhado. Então, muitas solteiras carregam um certo medo de, por exemplo, e se eu viajar? E se eu sair do lugar onde eu estou e perder a oportunidade de encontrar a pessoa que Deus preparou para mim? Ou eu preciso ir no congresso tal, eu preciso participar do evento tal, porque quem sabe a pessoa especial que Deus preparou para mim está lá. Então, esse mito traz muita inquietação e a ideia de que realmente nós precisamos estar em busca dessa pessoa especial. Além disso, nós temos o mito do casamento como recompensa. Esse mito nos diz que para que você encontre a pessoa especial, você precisa se tornar uma pessoa especial. Como assim? Vocês já ouviram aquela frase? Não corra atrás das borboletas, mas plante um jardim para elas? Pois é, essa frase parece até legal, né? Mas em seu cerne, né, no seu sentido mais profundo, ela traz a ideia de que nós precisamos nos tornar alguém melhor para que então nós venhamos merecer o amor de uma pessoa, né? Então, você precisa tornar o seu jardim muito belo e atrativo para que você possa atrair borboletas. Mas a pergunta que surge é: e se eu não puder tornar o meu jardim tão belo assim? Ou e se eu tornar o meu jardim belo e nenhuma borboleta aparecer? Quer dizer que eu não estou recebendo aquilo que eu merecia. Eu não estou recebendo a parte que me compete. É um mito muito perigoso, porque traz a ideia de que as mulheres casadas, elas tornaram seu jardim bonito, né? Elas receberam aquilo que elas mereciam, elas chegaram onde deveriam, enquanto as solteiras, né, não receberam a recompensa porque não cumpriram aquilo que deveriam. Então, gera uma síndrome do patinho feio, o que é muito perigoso. Então, nós precisamos tomar muito, muito cuidado com esse mito. Além disso, nós temos também o mito da perfeição como critério para o casamento. Esse também é um mito perigoso, porque ele diz que você precisa estar pronta. Você precisa, o casamento é visto como uma recompensa, como aquela estrelinha que Deus dá para os seus alunos preferidos, para os alunos que cumpriram com todos os requisitos e ao final do ano são aprovados. Esse mito também diz que para você casar você precisa alcançar a maturidade. Com isso, eu não quero dizer que a maturidade não seja um elemento importante para o casamento. Porém, nem sempre uma pessoa casada é uma pessoa madura, né? E nós, de fato, nunca estamos prontos, perfeitos para o casamento, mas somos aperfeiçoados nele. Então, o fato de esse mito traz a ideia de que se você ainda não casou, é porque você não está pronta, né? Então, é um mito muito perigoso. Além disso, nós também temos o mito do felizes para sempre, né? A visão de que o casamento é o auge. A visão de que o propósito do casamento é a felicidade. Eu acho que muitas de nós, mulheres, crescemos assistindo filmes, ouvindo contos de fadas que sempre terminam com e viveram felizes para sempre. O casamento é apresentado como o fim último e como a alegria final na vida de uma mulher, na vida daqueles que fazem parte dele. Então, esse mito faz com que as mulheres solteiras acreditem que sem um casamento elas não podem ser plenamente felizes. Então elas depositam no casamento as suas expectativas, os seus anseios por felicidade. E uma vez que elas não alcancem o casamento, então elas se sentem frustradas, porque é como se elas estivessem sendo privadas da felicidade a qual elas tanto almejam. Infelizmente, muitas mulheres se casam com essa visão. E ao se casar, elas se deparam com frustração. É triste ver que hoje, dentro da igreja cristã, há muitos casais se separando sob a alegação de que não estamos mais felizes. É claro que se a felicidade, se você entra no casamento com a visão de que a felicidade é o alvo final do casamento, no momento em que você não encontrar felicidade no casamento, você não vai pensar duas vezes antes de abandoná-lo.
e você irá atrás da sua verdadeira felicidade. E assim você entra numa busca incessante por uma felicidade que você nunca vai encontrar. Por quê? A felicidade, ela não é encontrada em nossos relacionamentos humanos, embora eles apontem, embora eles possam produzir felicidade, mas a verdadeira felicidade só pode ser encontrada por meio de um relacionamento genuíno com Cristo. Então nós precisamos ter isso em mente. E então nós precisamos ter muito cuidado com esses mitos, porque eles acabam contaminando as nossas mentes e gerando incertezas, gerando preocupações desnecessárias. E o que cada um desses mitos tem em comum? Vocês conseguem identificar? Bom, em seu cerne, cada um desses mitos traz a ideia de mérito, como se o casamento fosse a recompensa, um prêmio para aqueles que foram bons meninos e boas meninas. Então, uma vez que você não recebe o casamento, você não foi um bom menino, então você não merece um presente. Mas quão nocivos e contrários ao evangelho são esses pensamentos. Nós precisamos ter muito cuidado. Esses pensamentos, quando semeados no nosso coração, produzem medo, incredulidade e assombro. Bom, para que nós possamos ter uma visão correta da nossa solteirice, encontrar o propósito de Deus na nossa solteirice, nós precisamos antes ter uma visão correta sobre o casamento, uma visão bíblica. Então, ao contrário do que possa parecer, Deus não enxerga a solteirice como uma condição de alguém inferior, de alguém que não chegou onde deveria, de alguém que não atingiu nota suficiente para ser aprovada. Então, nós precisamos então encontrar nas escrituras qual é o verdadeiro sentido do casamento, qual é o verdadeiro propósito do casamento, para que nós possamos viver uma vida de acordo com aquilo que Deus determinou para que nós pudéssemos viver. Então, nós precisamos também tomar o cuidado de que a nossa mente não seja permeada mais por ensinamentos de contos de fada do que por ensinamentos bíblicos. Eu quero compartilhar com vocês brevemente sobre a visão bíblica sobre o casamento. Então eu dividi essa visão em duas partes, né? Em 2 pontos. O primeiro aspecto da visão bíblica sobre o casamento é a de que o casamento é temporário. Como assim, Prisca? Bom, por maior bênção que o casamento possa trazer, né, ele é transitório. O casamento é transitório, ele é passageiro, ele não é a bênção final, nem o alvo final da vida, mas ele aponta para algo, para uma realidade vindoura e perfeita. Um dia, o casamento tal qual nós conhecemos deixará de existir. É aquilo que está escrito lá em Lucas 20, 34 ao 35. Eu vou ler com vocês. Então, lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são ávidos, por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam nem se dão em casamento. Ou seja, Jesus está afirmando aqui que no porvir, na eternidade, não haverá casamento. Então, o casamento não é a coisa mais importante deste mundo. Ele apenas aponta para algo maior, para uma realidade maior. O segundo aspecto da visão bíblica sobre o casamento é de que ele aponta para Cristo e sua gloriosa relação com a igreja, tá? Então, definitivamente, o casamento não tem a ver com a união de 2 pecadores, mas com a união de um Deus que é santo e um povo pecador. O casamento foi criado, foi dado aos homens para ser uma sombra, uma parábola da perfeita união de Cristo com a sua igreja. União esta que todas nós, sendo solteiras, casadas, desfrutaremos com perfeição um dia na eternidade. Então nós precisamos ter isso muito claro em nossas mentes, de que o fim último do casamento é a glória de Cristo, é falar do casamento entre Cristo e a igreja. E desse casamento, nenhuma de nós que somos parte do corpo de Cristo será privado. Isso deve ser
isso deve ser motivo de grande alegria para nós, né? Nós precisamos exultar nessa verdade e ser consoladas por essa verdade e ser vislumbradas por essa verdade. Então é muito importante. Paulo vai tratar desse assunto em Efésios 5, do 21 ao 33. O casamento é temporário, mas ele aponta para um casamento que será eterno. O nosso casamento, a nossa união enquanto igreja com Cristo Jesus. Então, essas duas visões, elas são importantes, elas se complementam, né? Saber que o casamento é temporário e saber que o casamento aponta para Cristo e sua igreja. Porque elas nos ajudam a ter uma visão mais realista e correta da vida, ter uma visão mais realista e correta da nossa condição enquanto solteiras ou casadas também. E ela nos mostra que o verdadeiro e o único cônjuge que pode nos trazer satisfação, senso de propósito e de sentido e de valor é Cristo. O marido, né, o homem, não foi criado para trazer sentido à vida da mulher, mas Cristo é o único que pode dar sentido à nossa existência. Então nós precisamos ter isso muito claro em nossas mentes, porque por vezes nós declaramos isso, mas essa verdade ela não impacta os nossos corações. Precisamos deixar que ela possa gerar transformação e gerar alegria em nosso coração. Então, somente quando nós corrigimos a nossa visão sobre o real sentido do casamento, nós podemos encontrar Deus em nossa solitude e glorificá-lo. Então, se você deseja encontrar Deus na sua solitude e glorificar a Deus, é preciso ter uma visão correta, uma visão coerente do casamento, segundo as Escrituras. Então, quando nós temos esse encontro com Deus na nossa solitude, Deus nos capacita a destronarmos o ídolo da supervalorização do casamento e também o ídolo da independência e da autonomia. Nós vamos falar um pouquinho sobre como esses ídolos se manifestam na nossa cultura, nas nossas igrejas e nas nossas vidas. Então, tanto a solteirice quanto o casamento podem ser ídolos em potencial, dependendo da forma como nós lidamos com eles, né? Então, é importante ressaltar que o ídolo é sempre algo bom, mas ao qual nós atribuímos um valor além daquilo que ele realmente possui. Então, todas nós, em algum momento da vida, já nos questionamos, né? Será que um dia eu vou me casar? E se eu continuar solteira pro resto da vida? Como é que vai ser a minha vida? Ou, em algum outro momento, nós dissemos, não quero saber de casamento, isso não é pra mim, eu vou viver minha vida, vou ser independente, vou alcançar minhas metas, estudar, viajar e viajar. Ganhar minha própria vida. Então, em ambos os casos, nós precisamos analisar qual é a motivação do nosso coração, porque no fim das contas nós podemos estar alimentando um ídolo, o mesmo ídolo, mas que se manifesta de formas diferentes. Então, a igreja, de modo geral, ela tende a enfatizar o casamento, né? É muito comum, né? Geralmente, quando há um solteiro na igreja, né? A igreja já fica em alerta, né? Muitas vezes a solteirice é vista pelos cristãos como um problema a ser resolvido e não como uma condição aceitável, uma condição que faz parte da vida. Então, principalmente, né, quando há na igreja solteiros entre 25, 30 anos, né, e dali para cima, o alerta vermelho já é soado, né? Então, as pessoas começam a tentar diagnosticar por que aquela pessoa está solteira, o que acontece, né? E aí, os motivos que vão surgindo são diversos, desde orientação sexual, ela deve ter algum problema com a sexualidade, deve ter alguma coisa errada aí. Ou aparência, mas olha como não se veste, né? Não se arruma, tá desleixada, por isso que não casa, não arranja ninguém. Ou capacidade intelectual. Ela é muito inteligente, mestrado, já tem mestrado, doutorado, assusta, né? Quem que vai querer casar com essa mulher? Só pensa em estudar, ela é muito inteligente, é muito crítica, muito estudada, isso espanta os homens. Quem nunca ouviu isso? Além disso, inaptidão social. Mas não se envolve, não participa dos encontros, não participa dos acampamentos. Olha, é muito fechada, você tem que se abrir mais, tem que estar no meio da galera. Também
É um diagnóstico, né, que muitas vezes a igreja traz, os cristãos trazem para aqueles que estão solteiros. Além disso, padrões excessivamente elevados. Ah, não tá casada por quê? Quer o príncipe, né? Quer o homem perfeito, realmente não vai casar nunca. Filha, abaixe suas expectativas, diminua suas expectativas, senão você vai ficar pra titia. Dentre tantos outros diagnósticos que uma solteira acaba ouvindo ao longo de sua vida, quais desses diagnósticos você já ouviu? E diante de toda a ênfase dada ao casamento, raramente nós consideramos a possibilidade de que permanecer solteira possa ser uma coisa boa e até desejável, que possa ser a vontade de Deus para nós e não uma vontade pesada, um fardo que Deus quer que nós carreguemos. À medida que o tempo vai passando e o casamento não se torna uma realidade, nós começamos a ser dominadas por sentimentos de desânimo, angústia, medo, ansiedade. Eles começam a tomar conta de nós, gerando pensamentos nocivos. A esses pensamentos eu chamei de pensamentos secretos de uma mulher solteira. E eu quero que, à medida em que eu for citando, você possa ir identificando se alguns desses pensamentos já passaram pela sua mente. Vamos a eles, então. Primeiro pensamento: há algo de errado comigo. Eu não estou casada e não consigo casar porque tem alguma coisa em mim. Tem alguma coisa errada em mim, só pode. Segundo, eu estou fora da vontade de Deus. Deus está me punindo por pecados que eu cometi ou que eu estou cometendo. Terceiro, Deus está me impedindo de casar porque não sou capaz de lidar com o casamento e com as relações familiares. Ah, eu sou imatura, eu não estou preparada ainda. Então, assim, a gente cria, né, algumas desculpas, alguns motivos para tentar entender o porquê não casamos ainda. 4, eu sou um fracasso como mulher, porque não consigo atingir o próximo degrau da vida. Então você se sente estagnada, estacionada num degrau que você não, do qual você não consegue sair. E aí você sente um fracasso como mulher. Eu não sou amada. Ninguém me ama. Deus não me ama. Eu não sou amável. Não há nada de bom em mim que possa atrair a atenção de um homem. Por isso eu continuo solteira. Se eu fosse casada, tudo seria diferente. Minha vida seria melhor. Como se a solução dos nossos problemas estivesse no casamento. Eu cresceria mais como cristã se eu tivesse um bom marido para me ajudar espiritualmente. Nós depositamos as nossas expectativas, o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual a um marido, como se o Senhor não fosse aquele que caminha conosco lado a lado e nos faz crescer em piedade, em amor e devoção. Deus é injusto, Deus está me castigando. Eu mereço casar, mas por algum motivo Deus não está me dando aquilo que eu mereço. Deus é injusto. Tenho sido fiel a Deus mais do que as minhas amigas que já casaram. Nesse momento, a inveja começa a tomar conta do coração, a comparação, o sentimento de inferioridade, de superioridade, tudo isso começa a surgir. Então, esses são pensamentos que tendem a surgir na mente de uma mulher solteira. Pensamento secreto de uma mulher solteira. Quantos desses pensamentos, minhas irmãs, têm permeado os nossos corações, têm assombrado os nossos corações? Quantas dúvidas, angústias, pecados têm se desenvolvido dentro dos nossos corações nesse período de solteirice? Precisamos fazer uma autoavaliação, pedindo a Deus que transforme os nossos pensamentos, renove os nossos pensamentos de acordo com a sua palavra. Em cada pensamento secreto, encontramos a frustração de um ídolo não atendido. Eles escondem em seu âmago a falta de conhecimento sobre Deus, a justiça própria, o orgulho. Nós precisamos tomar muito cuidado com esses pensamentos. Além disso, a ingratidão e a autocomiseração também são revelados por meio desses pensamentos. E se por um lado a igreja supervaloriza muitas vezes o casamento, por outro lado,
nós vemos uma cultura que cada vez mais tem valorizado a independência e a autonomia e elevado essa condição a um ideal de vida, um ideal a ser buscado. A busca pela liberdade pessoal e a autonomia tem sido o Deus do nosso tempo, tem sido um ídolo da nossa geração. As pessoas não querem mais se casar. Muitas mulheres desejam permanecer solteiras pelo medo da submissão, medo de perder o seu status, medo de perder a sua independência e a sua liberdade. E elas acabam preferindo a solteirice ao casamento. Não porque de fato elas não tenham interesse no casamento, mas porque elas não estão dispostas a abrir mão do seu estilo de vida consumista e hedonista. Não estou dizendo que toda aquela que não quer se casar é motivada pelo hedonismo, mas que muitas vezes mulheres têm sido levadas a escolher a solteirice porque não estão dispostas a abrir mão de si. Porém, essas mesmas pessoas que não querem se casar também não querem abrir mão dos prazeres sexuais. Muitas delas estão escravizadas por pecados sexuais. Pornografia, masturbação, fornicação. Então nós precisamos ter muito cuidado com esse ídolo. Então, jovens cristãos têm sido levados a se prostrar ao hedonismo, a busca pela independência e autonomia e ao abandono dos verdadeiros ideais cristãos, tanto sobre o casamento quanto sobre a solteirice. Então, quando nós nos deparamos, por um lado, com um contexto no qual nós somos empurradas para o casamento e, por outro lado, com um contexto no qual nós somos incentivadas a uma independência, a um abandono, do desejo do casamento, de filhos, da maternidade, como nós reagimos? Em quais desses ídolos, entre quais desses ídolos você se encontra hoje? Faça uma reflexão, faça uma autoavaliação quanto a isso. Em meio a tudo isso, Deus nos convida a nos encontrarmos com Ele em meio à solitude. Nenhum ídolo, nenhum outro, mas Cristo. Quando nós encontramos Deus em nossa solitude, a solteirice deixa de ser um ídolo. E em contrapartida, o casamento também deixa de ser um ídolo. A solteirice deixa de ser vista como uma licença premium para ir atrás dos seus sonhos, conquistar o mundo para si mesma, buscando seus próprios interesses, e se torna um chamado a servir. Nós deixamos de encarar a solteirice como uma licença para viver para si mesmo e passamos a encarar como um chamado divino a servir a igreja de Cristo. Por outro lado, quando encontramos Deus na nossa solitude, o casamento também deixa de ser um ídolo e se torna uma antecipação de um gozo muito maior. Então, minhas irmãs, não há nada melhor do que abandonar os ídolos, encontrar a Deus na nossa solitude. Quais têm sido os teus ídolos? Então, nós devemos buscar encontrar Deus na nossa solitude. A solteirice não é um período fácil, é um período que traz muitos questionamentos, muitas dúvidas, muitos medos. E dentre essas dúvidas que surgem durante a solteirice, uma delas é: e quanto ao celibato? O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Como eu posso saber que Deus me chamou para o celibato? Como nós podemos saber disso? Esse medo, por acaso, já te assombrou? O celibato também é um dom indesejável para você ou ele é um dom que você tem considerado? Então, quando nós olhamos para o Antigo e para o Novo Testamento, nós vemos que os conceitos de solteirice e celibato eram incomuns. O casamento era apresentado como a norma geral bíblica, Então, raras exceções nós encontramos de solteirice ou celibato nas Escrituras, especialmente no Antigo Testamento. Mas, a partir de Jesus e em Paulo, nós encontramos exemplos de homens que serviram a Deus como solteiros e temos pela primeira vez a menção do dom do celibato como algo
desejável, como algo positivo e como um dom e um chamado divino. É interessante isso. Então, o próprio Jesus Cristo, ele apresenta o celibato como algo positivo, ao contrário daquilo que se cria naquele contexto. Então, nós podemos ver isso lá em Mateus 19, 1 ao 12, 1 Coríntios 7, 1 ao 9. Então, você pode registrar essas referências e lê-las. E com base nas palavras de Cristo e nas palavras do apóstolo Paulo, nós vemos que, em contraste com a visão negativa sobre celibato, solteirice que existia naquela época, eles trazem uma visão positiva sobre isso. E também eles apresentam o celibato como um dom concedido da parte de Deus a homens e mulheres, para que estes possam viver sem a necessidade de um relacionamento sexual, servindo mais e melhor ao reino. Então, o celibato é uma capacitação divina, um dom divino para homens e mulheres para servir, né? Isso é muito importante. É um chamado divino também, restrito a alguns, né? Então, o celibato, além de ser um dom, é um chamado restrito, né? E além de ser um chamado restrito, ele é um chamado voluntário, ou seja, ele exige uma vontade, ele exige uma resposta voluntária. Em Mateus 19, 1 ao 12, que nós já mencionamos, Jesus afirma que nem todos podem aceitar essa condição, mas somente aqueles a quem isto é concedido. Então, Jesus responde aos seus discípulos quando eles questionaram que talvez seria melhor nunca se casar mesmo. Mas Jesus fala assim, nem todos podem ficar sem nunca se casar. Somente aqueles a quem isso foi concedido. Então, nós percebemos 3 aspectos do celibato. Primeiramente, ele é um dom. Depois, ele é um chamado. E depois, ele é restrito. Então, nós precisamos ter isso muito claro nas nossas mentes. E talvez no seu momento de solteirice, em sua solitude, você já tenha se questionado. E se eu não vier a me casar? E se eu não quiser o dom de celibato e Deus impuser a mim? Você já teve esse medo de Deus de repente te chamar para o celibato, você não querer e você ser obrigada a se tornar celibato? Você já teve esse receio? Eu já tive esse receio. Mas nós precisamos compreender que, primeiramente, o celibato deve ser encarado como um dom, ou seja, algo positivo. Um dom gracioso da parte de Deus, um presente da parte de Deus, e não como um fardo, um jugo que Deus coloca sobre aqueles que ele fala, você nunca vai se casar, tá aí o meu castigo a você. Não. Deus concede o celibato como um dom, como uma graça divina. Em Tiago, capítulo 1, 17, nós lemos o seguinte: toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, todo dom vem do Pai das luzes. Todo dom é uma dádiva de Deus. E o celibato não é diferente disso. É bom termos em mente que o celibato é um chamado para poucos, não é uma regra, e sim uma exceção. Além disso, o celibato é uma escolha voluntária. Deus não impõe o celibato a nós, mas ele nos chama. Alguém que escolhe o celibato, com isso, ele demonstra que possivelmente, né, ele tem esse chamado da parte de Deus. Então, uma pessoa que se sente inclinada ao celibato e vem assumir o celibato, essa pessoa só faz isso porque de fato ela recebeu da parte de Deus um chamado, né? Então, esse chamado requer uma resposta voluntária, é algo realmente do coração, uma resposta a um propósito maior que Deus tem para aquela pessoa. Então, não é uma imposição da parte de Deus, isso precisa estar bem claro nas nossas mentes. Então, diante disso pode surgir uma pergunta. Então, todo desejo de não se casar é um indício de que eu sou chamada para o celibato? Será? Não necessariamente, tá bom? No seu livro O Significado do Casamento, o pastor Timothy Keller, ele diz que nem sempre a ausência de desejo romântico implica necessariamente em um dom da parte de Deus.
Há inúmeras razões negativas que podem levar alguém a não se interessar pelo casamento. Então, podem haver inúmeras razões negativas para uma pessoa não querer se casar, né? Por exemplo, um espírito egoísta. A pessoa não quer se casar, ela quer ficar sozinha, ela quer a vidinha dela e ela não quer se casar por isso. Essa é uma motivação egoísta. Incapacidade de manter amizades. A pessoa não consegue se relacionar, por isso ela não quer casar. Orgulho, né? A pessoa é orgulhosa, ela não está disposta a passar pelo processo, né, de você conviver com uma pessoa lado a lado, vida na vida, todos os dias e ver os seus pecados revelados, né? Eu confesso a vocês, minhas irmãs, que eu já passei por essa etapa. Eu já tive essa motivação de não querer me casar por orgulho, porque eu não queria que os meus pecados fossem revelados. Eu não queria que a outra pessoa me visse como eu sou, né? O medo de ser vulnerável. Mas C.S. Lewis diz que amar é ser vulnerável, né? Então, o casamento exige vulnerabilidade e muitas mulheres, por medo da vulnerabilidade, acabam querendo não se casar. Além disso, o desprezo pelo sexo oposto. Isso, principalmente nos nossos dias, tem sido muito comum. As mulheres menosprezando os homens, porque os homens são isso, os homens são machistas, os homens são agressores em potencial, e todo esse discurso que nós já conhecemos tem feito com que muitas mulheres menosprezem o sexo oposto e, consequentemente, menosprezem o casamento. Isso é um caminho muito perigoso. Inclusive, tem levado muitas mulheres a abrir mão da sua identidade feminina e se relacionar com outras mulheres de formas indevidas. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Além disso, também o medo da rejeição, né? Então você, por medo de ser rejeitada, você prefere nem casar, né? Lá na frente ter que sofrer com a rejeição. São motivações também que podem levar uma pessoa a não querer se casar. Então, o mero desejo de não querer se casar não implica necessariamente em um dom. Então, como que eu vou saber que esse desejo que eu tenho de não me casar, se ele é um dom de Deus ou ele é simplesmente fruto de uma motivação errada e pecaminosa? Nós precisamos pegar as nossas motivações e avaliá-las à luz das Escrituras, né? Isso é válido tanto para aquelas que querem se casar, né, quanto para aquelas que não querem se casar. Então, se você quer se casar, analise suas motivações à luz das Escrituras. Quais são as suas motivações? Por que você deseja se casar? E se você não deseja se casar, avalie suas motivações à luz das Escrituras. Por que você não deseja se casar? Em ambos os casos, o mais importante é destronar os ídolos que estão tentando governar os nossos corações. Então, nós já falamos que há ídolos nos dois lados e nós precisamos ter cuidado, identificar os ídolos, condenar os ídolos, levá-los a Cristo e pedir a Deus que Ele possa sondar as nossas reais motivações, tanto para o casamento quanto para a solteirice. Então, a pergunta que fica aqui, para fecharmos esse ponto: como eu posso saber se eu tenho o dom do celibato? Se você sente essa inclinação, né, se você sente realmente uma tendência ao celibato e as suas motivações não parecem ser egoístas nem antibíblicas, então peça orientação de Deus a esse respeito. Além disso, certifique-se de que o desejo sexual não seja uma pedra de tropeço na sua vida, porque uma das características do dom do celibato é essa capacidade, né, de viver sem relacionamento sexual. Caso contrário, é melhor que você se case, né? Então, não ponha em risco a sua santidade, né, por uma tentativa de permanecer solteiro, quando na realidade você está propenso a tentações sexuais. Então, isso é um aspecto muito importante. Além disso, converse com seus pastores, com seus líderes e familiares, busque conselho de mulheres piedosas que possam lhe orientar, né, de homens e mulheres também. Mas, claro, dentro de uma liderança estabelecida e tomando todos os devidos cuidados. E, por fim, se permanecer solteira é uma opção para você, busque a direção de Deus. Peça para que Ele confirme a sua vontade e te conceda convicção. Então, a convicção vem do Senhor. Busque essa convicção, peça essa convicção a Deus e Ele te concederá. Tá? Então, se você se sente inclinada ao celibato, genuinamente, saiba que isso não é algo ruim, isso não é algo desprezível aos olhos de Deus, muito pelo contrário.
Deus se alegra porque esse dom vem de Deus. E busque orientação, estude, ore, se prepare, peça para o Senhor te capacitar e use esse dom para a glória de Deus e não para si mesma, tá bom? Bom, com isso eu quero caminhar para a nossa conclusão, falando sobre o sentido último da solteirice. Então, não são raras as vezes em que a solteirice é definida como um período de espera, uma espera lenta, angustiante e improdutiva. Algo bem próximo dessa imagem aqui. Quem nunca viu? Uma princesa calma esperando pelo seu amado. Ou então, com essa imagem aqui, olhando para o horizonte, o que será da minha vida, né? Então, geralmente a solteirice, ela é sempre associada a espera, a estar parado e esperando algo magnífico acontecer, a espera de um milagre, né? Contudo, a solteirice não é um chamado à passividade e nem deve ser encarada como um fardo indesejável que Deus impôs sobre nós. Cristo não deseja que a sua vida... Aliás, Cristo deseja que a sua vida seja muito mais do que a imagem de alguém esperando chegar o momento de sua senha ser chamada. Então, a imagem da solteirice não é de alguém que está ali sentado esperando chamarem sua senha, enquanto isso a vida vai passando, enquanto isso a vida não faz sentido. Como se a vida só fizesse sentido quando a senha for chamada. Isso não é solteirice. Essa não é a visão bíblica de solteirice. Em contrapartida, a visão bíblica de solteirice também, como nós já vimos, não é você correr atrás da sua própria vida e menosprezar o dom de Deus. Nós não precisamos valorizar a solteirice em detrimento do casamento e nem o contrário. Ambos se complementam na dinâmica do corpo de Cristo e isso é maravilhoso. Há lugar para ambos. Contudo, uma mulher solteira deve ser capaz de encontrar alegria e contentamento na condição em que se encontra. Em 1 Coríntios 7:8, o apóstolo Paulo escreve: Digo, pois, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. O apóstolo Paulo está apresentando a solteirice como algo bom. E essa é a visão que as mulheres devem ter também da solteirice. Então, a solteirice deve ser um momento de alegria. Nós devemos considerar a condição de solteirice como algo bom. Deus está nos permitindo isso porque Ele tem um propósito nas nossas vidas. Seja esse propósito temporário, seja esse propósito para a nossa vida inteira. Nós precisamos encarar isso como algo bom da parte de Deus. Assim como o casamento, a solteirice também é uma oportunidade de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Nós geralmente dizemos... O casamento, ele testemunha a glória de Cristo, por meio da imagem de Cristo e a igreja e tudo mais. E isso é lindo, é verdadeiro e é maravilhoso. Mas e quanto à solteirice? De que forma ela pode testemunhar o evangelho da graça? Será que ela testemunha? Então, Jesus afirmou que na nova criação não haverá casamento. Lá em Mateus 22:30, vamos ler o texto? Mateus 22:30, Jesus disse: Porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. Jesus disse, ele antecipou aqui que na ressurreição, na nova criação, não haverá casamento. E como isso nos afeta? Como isso nos ajuda a enxergar a solteirice numa ótica bíblica? Na nova criação viveremos somente a realidade perfeita e desejável do casamento com Cristo. Não haverá casamento entre homens e mulheres. Uma mulher solteira que encontra em Cristo alegria e contentamento para desfrutar de sua solteirice e dar testemunho da realidade vindoura. Então, quando uma mulher ela encontra contentamento em Cristo por meio da sua solteirice, quando ela vive a sua solteirice com alegria, com graça e beleza, ela está testemunhando e ela está demonstrando uma antecipação de uma realidade futura, mas que desde já ela tem conhecido.
por meio de sua solteirice. Então, se por um lado o casamento testemunha o padrão do Evangelho da Graça ao representar Cristo e sua igreja, por outro lado, a solteirice testemunha a suficiência do Evangelho. Como? A solteirice glorifica Cristo, pois proclama a sua suficiência em nossas vidas. A solteirice é um antegozo daquilo que nós experimentaremos na nova vida. Ela é um antegozo da realidade vindoura, onde não haverá necessidade de casamento. Não haverá necessidade de casamento entre homens e mulheres. E por quê? Porque toda a nossa fome de prazer e alegria será satisfeita em Cristo. Não haverá necessidade de casamento. Estaremos satisfeitas plenamente no nosso Senhor. Desta forma, a solteirice antecipa essa realidade. Nós vivemos solteiras nessa vida, já antecipando o porvir. Então, na nossa solteirice, nós devemos testemunhar a suficiência da presença de Cristo, da alegria em Cristo e do prazer em Cristo. Em Filipenses 4, 11 ao 13, o apóstolo Paulo, um solteiro, faz a seguinte declaração: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Minhas irmãs, essa é a maior declaração que uma mulher solteira pode fazer. Essa é a maior declaração de contentamento e satisfação em Deus, na vida de um cristão. Como isso é maravilhoso! Tudo posso naquele que me fortalece. Eu não preciso de nada para encontrar satisfação em Deus. Se o Senhor me der um casamento, glória a Deus. Se Ele não me der um casamento, glória a Deus. Há tantos dons que podem ser desenvolvidos dentro do corpo de Cristo. O casamento não é uma privação. A solteirice também não é uma privação. Que nós possamos encontrar contentamento em Cristo. Que você, minha querida, viva a sua solteirice não como um fardo, mas como uma antecipação da eternidade. Olha que privilégio o Senhor tem nos concedido de usufruirmos, de experimentarmos a sua suficiência na nossa solteirice. Um dia, todas nós seremos solteiras, em certo sentido, né? No sentido humano, mas estaremos casadas com Cristo. Todas nós experimentaremos essa mesma realidade e a vida é um preparo para essa realidade. A vida não é um preparo para o casamento terreno, mas para o casamento celestial, e nós devemos nos alegrar nisso. A nossa vida deve apontar para isso, seja você solteira, casada, noiva, celibato, não importa. Saiba que a sua vida tem um propósito muito maior do que a sua condição, que o seu estado civil. E assim, como um casal cristão se casa motivado a glorificar a Deus por meio do casamento, que cada mulher solteira seja ávida a expressar a glória e a suficiência de Cristo no tempo presente. Que a sua solteirice seja frutífera, que a sua vida possa testemunhar a beleza do viver em Cristo. Meu desejo é que você se sinta encorajada a viver esse tempo glorificando a Cristo, testemunhando a beleza do viver em Cristo. No início dessa palestra, eu disse que o meu objetivo era apontar para a suficiência de Cristo em nossas vidas. Eu espero ter atingido esse objetivo. Eu espero que você saia daqui encorajada a viver a sua solteirice com alegria, com gozo e contentamento. E se você é uma mulher casada, eu espero que você seja encorajada a enxergar o casamento não como um barco salva-vidas, mas como uma oportunidade, de glorificar a Cristo, de aprender e, acima de tudo, de servir ao seu próximo e ao seu Deus. Então, minhas queridas, eu quero orar por vocês, quero encorajar vocês
a buscarem, a viverem essas verdades eternas. Nós precisamos disso. O nosso mundo nos assusta, os medos batem às nossas portas, mas não te assombres, pois eu sou o teu Deus, na tua solitude o Senhor é conosco. Amém? Quero orar por vocês para nós podermos concluir essa palestra. Pai, obrigada pelo privilégio de sermos chamadas filhas do Senhor, de sermos chamadas, Senhor, para viver para a Tua glória, para refletir a Tua glória nesse mundo, Senhor, sendo solteiras ou casadas, Senhor, sendo mães ou sendo, Senhor, mulheres estéreis. Senhor, que o Teu nome seja glorificado em nós, que nós nos lembremos que não é sobre nós, não é sobre quem somos ou onde estamos, mas sobre quem Tu és e a grandeza e a beleza da Tua obra em Cristo. Deus, obrigada pelo privilégio de sermos mulheres para a glória de Deus. Abençoe cada uma das minhas irmãs, que nós saiamos daqui encorajadas a Te servir, a testemunhar. Sejamos mulheres fortes, mulheres da palavra, mulheres que amam a Cristo e glorificam a Cristo através de um viver que expressa isso, Senhor. Abençoe cada uma das minhas irmãs, aquelas que estão angustiadas, aquelas que estão assombradas, ansiosas diante das circunstâncias que nós temos vivido. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Essa é a minha oração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Queridas, que Deus abençoe. Foi um privilégio estar com vocês. Não esqueçam de baixar o roteiro de estudos. Lá vocês vão encontrar um material excelente para vocês poderem aprimorar o conteúdo dessa palestra, para que vocês possam fixar o conteúdo dessa palestra. Um grande abraço. Que Deus possa abençoar vocês. No nome de Jesus Cristo. Amém.